Olá, eu sou o professor Megaron e na aula de hoje nós vamos falar sobre áreas e volumes. Mas antes, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conseguir o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Bora para a vinheta? Na aula de hoje nós vamos falar sobre áreas e volumes, certo? Mas antes, é muito importante a gente lembrar o conceito de perímetro. Eu coloquei aqui no final. Perímetro, soma de todos os lados, contorno. E por que é importante a gente lembrar o perímetro? Porque tudo começa com a delimitação de um espaço, certo? O que seria essa delimitação? Exatamente o contorno. Sem esse contorno, eu não consigo determinar a área, que é essa parte que está aqui dentro. E automaticamente eu também não consigo determinar o volume, que é a figura tridimensional. O perímetro ele aparece tanto em figuras planas quanto figuras tridimensionais. Quais seriam as tridimensionais? O cubo, a pirâmide, o cilindro, a bola, né, a esfera e assim por diante, as figuras tridimensionais. É importante deixar isso bem claro, que o perímetro ele é muito importante, ele aparece em todos. Muitas vezes as pessoas se confundem e acham que o sólido geométrico, vou desenhar aqui só para vocês terem uma ideia, ele não tem perímetro, né? Que é o cubo. E sim, os sólidos geométricos também têm perímetro, que é a soma de todas essas arestas do sólido. Beleza? Deixa eu ver. Bom, falando sobre agora as figuras planas. Eu coloquei aqui na lousa as principais figuras e as mais trabalhadas, né, e suas fórmulas. Então aqui eu tenho o quadrado, o lado iguais, tá vendo? Lados iguais aqui. E qual vai ser a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Assim, ó. Viu? Só que para a gente organizar isso daqui de uma forma mais prática, o que eu faço? Eu escrevo L ao quadrado, que é o lado vezes lado do mesmo jeito. Na sequência eu tenho um retângulo. Retângulo eu uso a fórmula base vezes altura. Base vezes altura. E se você prestar bem atenção, é a mesma fórmula que esse. Só que a diferença é que no quadrado a base e a altura são iguais. Então a gente usa lado vezes lado. Mas na verdade é a mesma coisa. Base vezes altura, base vezes altura. Beleza? O próximo é o trapézio. Esse trapézio que eu desenhei é o trapézio isósceles, que apresenta seus lados oblíquos de mesma medida. Mas não precisa necessariamente ser o trapézio isósceles, tá bom? Vamos só lembrar aqui, ó, vou fazer aqui de rascunho, tá bom? Existe o trapézio retângulo, olha aqui, ó, que é o trapézio que apresenta o ângulo de 90 graus. Essa fórmula também serve para ele, não tem problema, não precisa se preocupar. E como que a gente lê essa fórmula, né? O que ela significa? Esse Bzinho representa a base menor, esse Bzão representa a base maior e o H representa a altura. Então, como é que fica a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Show? Próxima figura, o losango. Como que a gente calcula a área do losango? Esse Dzão representa diagonal maior. E o Dzinho aqui embaixo representa a diagonal menor. Na fórmula fica sendo diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Próxima figura, paralelogramo. No paralelogramo, ele respeita a mesma regra que o retângulo e, como eu tinha falado, a do quadrado, certo? Base vezes altura, base vezes altura, e aqui base vezes altura. Por que isso acontece? Repare o seguinte, tá vendo toda essa região aqui, em que eu desenhei a altura? Toda essa parte que eu vou pintar de vermelho aqui agora. Ó. Se eu cortar essa parte e acrescentar ela aqui no final, certo? Cortei ela aqui na frente, o vermelho, e acrescentei ela lá no final, olha o que vai acontecer. Ele vira um retângulo. Certo? Então, por isso que ele tem a mesma fórmula que o retângulo. Porque, na verdade, é só um ajuste que a gente tem que fazer. Feito isso, você já tem a área do paralelogramo, que é essa figura assim. Ó. É como se fosse um retângulo um pouco achatado. Base vezes altura.
Aqui eu separei em dois triângulos, tá vendo? Ó, dois triângulos. Eu tenho um triângulo qualquer e aqui eu tenho um triângulo equilátero. Vamos primeiro estudar o triângulo qualquer. Esse triângulo, ele a fórmula para calcular ele é base vezes altura dividido por 2. É a mais tradicional que tem, base vezes altura dividido por 2. Por que aqui eu uso a mesma fórmula, base vezes altura, só que divide por 2? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. No desenho fica mais fácil de enxergar. Imagina aqui, ó, que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu puxar para cá. Eu vou puxar esse lado para cá, e para cá. Tá vendo? Viu que ele virou um paralelogramo, igualzinho que está aqui em cima? Olha aqui, ó. Um paralelogramo. Como que eu calculo a área do paralelogramo? Base vezes altura. Só que eu não tenho um paralelogramo inteiro. Eu tenho metade dele, porque eu só estou calculando a área desse daqui de baixo. Então, se eu só tenho metade dele, o que eu faço? Eu divido por 2. Exatamente. Então, todo triângulo, ele sempre vai ser um paralelogramo dividido por 2. Deixa eu fazer aqui desse lado para vocês entenderem. Eu vou fazer um triângulo bem aleatório. Puxar para cá, depois para cá. Ah, professor, mas esse daí não tem como a gente montar um paralelogramo. Claro que tem. Veja bem, ó. Se eu puxar para cá, para cá, e fechar aqui, ele se torna um paralelogramo. Viu? Então, eu tenho base vezes a altura dividido por 2, porque eu não tenho um paralelogramo inteiro, eu tenho só metade dele. Entendeu? Por isso que a área do triângulo ela é sempre calculada com base vezes altura dividido por 2. Porque todo triângulo, na verdade, é um paralelogramo. Fechou? Então, por que eu tenho essa fórmula aqui separada? Simplesmente porque esse triângulo ele tem uma característica especial. Todos os lados dele são iguais. Ele é um triângulo equilátero. Quando eu tenho um triângulo equilátero, eu uso a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Feito esse, vamos para o hexágono. E olha que interessante do hexágono. O hexágono possui 6 lados, certo? E o hexágono regular, principal deles, olha a característica dele, que bacana. O hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos pequenininhos desse aqui, ó. Então, a fórmula do hexágono nada mais é do que 6 vezes essa fórmula. Pode reparar que é a mesma fórmula, só que eu multiplico por 6. Viram? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que como são 6, eu multiplico a área por 6. Certo? Assim a gente vai fazer sempre. Deixa eu vir para cá. Por último, a gente tem a área do círculo. A área do círculo é dada por πr ao quadrado, sendo r o raio da minha circunferência. E esse π é uma constante, tá bom? É a divisão do comprimento pela diagonal, pelo diâmetro, perdão. O comprimento pelo diâmetro. Então, πr ao quadrado. Revisado todos esses itens, todas essas áreas, a gente vai fazer alguns exercícios para cálculo de área, de perímetro, principalmente, porque é muito importante a gente entender o perímetro, né, que é a delimitação, e também de volume. Lembrando que o volume ele só aparece em figuras tridimensionais. Todos esses aqui eles possuem o seu correspondente tridimensional. O quadrado, eu tenho o cubo, que é o seu correspondente tridimensional, certo? A grosso modo. Aqui eu tenho o retângulo, seu correspondente seria o paralelepípedo. Então, ajustar ele aqui mesmo, olha que legal. Tá vendo? O trapézio também vai ser uma espécie de prisma, esticado assim. A prisma também. O triângulo, você pode fazer duas interpretações da figura tridimensional do triângulo. Ou você pode interpretar ele como um prisma ou também como a pirâmide. Tudo bem, pirâmide? Ó? Tudo bem? E aí também tem, claro, a pirâmide de base triangular. Essa aqui é um pouquinho mais chata de desenhar porque ela precisa de um pouco de perspectiva. Mas a ideia é base triangular e aí eu puxo a pirâmide aqui em cima. Viu que legal? Então a gente vai calcular também o volume de algumas figuras. O primeiro exercício fala o seguinte.
sobre perímetro, tá? Um campo de futebol tem 100 metros de largura e 70 metros de comprimento. Antes do treino, os jogadores dão 5 voltas ao redor do campo. Quantos metros são percorridos? Então, primeiro, interpretar o exercício. Eu tenho aqui um campo de futebol em que a largura é de 100 metros e o comprimento de 70 metros, certo? Como eles dão voltas em torno desse campo, eu preciso somar o contorno dele inteiro. 100 metros aqui embaixo e 70 metros aqui do lado também. Vamos lá. Perímetro igual 100 mais 70 mais 100 mais 70. 100 mais 100, 200. 70 mais 70, 140. Um total de 340 metros. Fechou? Essa é a resposta? Não. Porque isso daqui seria correspondente a uma volta no campo. Ele fala que antes do treino eles dão 5 voltas. Então esse valor eu vou multiplicar por 5. Ok? Vamos lá? O zero não precisa multiplicar, né? É zero direto. 5 vezes 4, 20. Deixo 2. Deixo 0, perdão. Deixo 0, sobe 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Ou seja, ao dar 5 voltas em torno de um campo de futebol, você vai estar correndo aproximadamente 1.700 metros. Beleza? Primeiro exercício de perímetro, ok. Eu vou apagar a luz e volto com as outras atividades. Agora estamos com esses dois modelos. Eu não apaguei as fórmulas para a gente poder usar as fórmulas justamente nesse exercício aqui, que a gente já vai poder trabalhar a fórmula do trapézio. Vamos escolher primeiro as informações, né? Eu tenho base maior, base menor e aqui do lado os lados oblíquos e a altura em vermelho. Calcule a área e o perímetro da figura abaixo. Primeiro vamos calcular a área, que é o que a gente está com a fórmula ali do lado já. Base maior, 10. Base menor, 5. Vezes altura, 6. Tudo isso dividido por 2. Ok? Eu já comentei com vocês antes que quando eu tenho uma multiplicação, eu posso cancelar e dividir direto. 6 dividido por 2, 3. E aí eu já mato essa conta aqui em vez de arrastar lá para a próxima linha. E agora aqui embaixo eu tenho 10 mais 5, 15, vezes 3, 45. Unidades de área. Ok? Então, o A é a abreviação de unidade de área. Vou botar assim para ficar mais fácil. Unidade de área. Respondi a primeira pergunta, calcule a área. Agora vamos calcular o perímetro. O perímetro seria a soma de todos os lados, certo? Então eu tenho 10 mais 12 mais 5 mais 12. 10 mais, perdão, vamos começar com 12. 12, 12, 24. 24 mais 10, 34. E 34 mais 5, 39. Ou seja, 39 unidades de comprimento. Cuidado com a unidade que você vai usar. Como aqui no enunciado não aparece ser metros, centímetros, quilômetros, não fala o que é? Milímetros, né? A gente usa UC, unidade de comprimento, linha. UA, unidade de área. UA, unidade de área. Somei todo mundo 39, beleza? No exercício 3, a gente vai fazer agora de uma forma diferente, calcular a área desse triângulo, só que nesse caso a gente não tem o triângulo desenhado em si. Vamos mostrar uma forma diferente de calcular a área. Calcule a área do triângulo de vértices A, B e C. Olha aqui, ó. Só um rascunho para você entender, né? O vértice A vai estar mais ou menos aqui. 1, 2. O vértice B mais ou menos aqui. E o vértice C aqui. Esse aqui é o B, peraí. Prontinho. Ok? Para calcular a área de um triângulo condenado, somente os vértices dele,
a gente pode utilizar uma outra fórmula bem interessante, que é a fórmula do determinante. A área é igual ao módulo do determinante dividido por 2, certo? Se você não sabe calcular o determinante, tem uma aula sobre determinante aqui no canal. Você pode voltar lá e assistir. Vamos montar então primeiro a nossa estrutura. Como ficaria a nossa estrutura aqui nesse exercício? Olha lá que legal. 1, 2 é o primeiro ponto. 1, 2. Depois 2, 4. 4, 1. Completo com 1, aqui o meu determinante. E a regra é, as duas primeiras colunas eu repito aqui fora. Vai ficar 1, 2, 4, 4. Opa, perdão. Aqui é 2, 4 e 1. Qual que é a regrinha para o determinante? Na diagonal principal você vai multiplicar e vai ficar o sinal que está. Mantém o sinal. Se ele for positivo, mantém positivo. Se ele for negativo, mantém negativo. Agora, nas diagonais secundárias, que é as que voltam, eu troco o sinal. Se ele for positivo, fica negativo. E se ele for negativo, fica positivo. Diagonal principal. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Mantém o sinal. Próximo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Mantém o sinal. Ó, deu positivo, mantém positivo. O último agora. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 também. Mantém positivo. As diagonais secundárias a gente vai voltar agora com a mesma ideia, só que trocando o sinal. Aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Só que troca o sinal, fica negativo. Próxima diagonal. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Troca o sinal, 1 negativo. E por último agora, de última diagonal, secundária. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Negativo. Fechou? Juntando agora todos os termos, vai ficar assim, ó. Esse 4 sendo negativo, eu já vou cancelar com esse 4 positivo. Facilita a minha vida, né? Já era, morreu. Vamos somar esse 8 com o 2, vai dar 10. E esse 16 eu vou juntar com esse menos 1. Então, se eu estou devendo 16, estou devendo 1, eu estou devendo 17, que é positivo. Fecha para minha conta. 17, a dívida de 17, vou pagar 9, continuo devendo 7. Acabou aqui a minha conta? Não. O que eu encontrei foi o determinante, foi o desenho. Esse desenho aqui, ó. A fórmula para calcular a área de um triângulo, tendo os seus vértices, seus 3 vértices, é essa aqui, ó. Então, agora é só eu substituir. Determinante no módulo dividido por 2. A área é igual a 7 dividido por 2. Você pode colocar 3,5 ou não, aí fica ao seu critério, ou do exercício. Vamos supor que seja um exercício de alternativa, né? Uma resposta objetiva. Tem lá a opção A, B, C, D e E. E entre as opções aparece 3,5, então a resposta você vai ter que marcar 3,5. Unidade de área. Agora, se não aparece, deixa na fração, aparece 7 sobre 2 o A, você marca a opção 7 sobre 2, é muito da questão do exercício, beleza? Eu vou apagar a lousa, volto com o exercício para a gente treinar um pouco mais. Bom, com esses 2 próximos exercícios, vamos lá. A área da figura abaixo é... Vejam que essa figura ela não encaixa em nenhuma das anteriores, certo? O que é muito comum. Quando a gente precisa calcular a área de uma figura que ela não é uma figura regular, padrão, a gente usa o método da decomposição. Então, o que seria isso? Eu vou quebrar a minha figura em 2 figuras que eu conheço. Então, eu quebrei aqui em um retângulo, que é essa de baixo, e um triângulo, que é essa parte de cima. Vamos agora às medidas. Para eu calcular a área desse aqui de cima, de baixo, perdão. Eu sei a base, sei a altura, é um retângulo. Lembra do original aqui? Retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Vou usar a R, a área do retângulo. Base
vezes a altura. 8 vezes 3, 24 unidades de área. Sucesso, fechou. O nosso próximo passo é calcular a área desse triângulo aqui, ó. Só que temos um problema. Eu não sei quanto mede a base dele e nem a altura dele. Por isso que eu falei para vocês da decomposição de figuras. Vamos pensar um pouquinho. Ele diz para a gente que esse lado inteiro mede 6. E essa parte aqui está discriminada como 3. Então, se tudo mede 6, e essa parte de baixo mede 3, obrigatoriamente aqui também tem que valer 3. Tranquilo? Agora vamos para essa base. Como que eu vou descobrir o valor dessa base? Essa parte aqui toda mede 8. Eu sei pela parte de baixo aqui. Se esse pedaço mede 4, quanto vai medir o outro? 4 também, para poder fechar os 8. Então aqui mede 4. Tenho a área do triângulo agora. A área do triângulo é igual. Base, cadê aqui, ó? Base vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6 unidades de área. Sim? Aí aqui a gente fecha assim, olha que legal que eu escrevi, hein? Área total. Eu preciso escrever nesse porque são duas figuras separadas que a gente decompôs. Então, área total igual a 30 unidades de área. Bacana? Então, nesse exercício a gente trabalha a ideia de decomposição de figuras. No exercício 5, ele é um pouquinho mais complicado, tá bom? A gente vai primeiro identificar que figura que é dentro do enunciado, porque ele não passa pra gente a figura, não dá pra gente figura, e depois a gente vai usar da álgebra para calcular essa área. Somente a área, isso aqui só pede a área. A hipotenusa de um triângulo mede 10 centímetros e o perímetro mede 22. Qual a sua área? Vamos interpretar o exercício. A hipotenusa de um triângulo. A gente já tem aula falando sobre triângulo retângulo, foi na aula de razões trigonométricas. Eu explico direitinho o que é uma hipotenusa, o que são triângulos retângulos, certo? A relação entre eles. E se nesse enunciado ele fala a hipotenusa, obrigatoriamente esse triângulo tem que ser um triângulo retângulo. Não tem outra opção. Tá aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. E o que ele fala? Que a hipotenusa mede 10. Já sei, então, que aqui eu tenho um ângulo de 90, certo? Que para ter hipotenusa tem que ser um triângulo retângulo. E esse carinha aqui mede 10. Sucesso! A próxima informação que ele passa é que o perímetro mede 22. Somando esses três lados, tem que dar 22, mas eu não sei quanto que mede cada um deles. Quando eu não sei quanto que mede cada um deles, eu chamo de x e y. Professor, mas eu não posso colocar x e x? Então, em momento algum no enunciado, ele falou que era um triângulo isósceles. Qual que é o triângulo isósceles? Aquele que apresenta dois lados iguais. Não foi falado isso. Se ele tivesse falado, sim, dois lados iguais, x e x. Mas ele não falou. Então, como ele não falou, a gente tem que assumir que são medidas diferentes. Beleza? Bom, fechou isso aqui. Vamos agora à nossa conta de fato. Olha o que eu vou criar na primeira instância. X mais y mais 10 é igual a 22. Mastiga a informação para poder entender. De onde eu tirei essa conta? Isso aqui nada mais é do que o perímetro. Olha lá, perímetro igual. O perímetro não é a soma de todos os lados? X mais y mais 10 igual a 22. Beleza? Dá para eu arrumar aquilo ali? Sim, consigo ajustar. Eu faço assim, ó, x mais y. Esse 10 que está positivo, eu passo para o outro lado negativo. 22 menos 10. X mais y igual a 12. E aí eu guardo essa informação. Segura ela ali por enquanto, certo? Fechou isso daqui, a gente vai para a próxima conclusão que a gente vai ter que pensar. Se eu construir essa conta aqui agora, x mais y ao quadrado e 12 ao quadrado, olha o que vai acontecer. X ao quadrado aqui tem um produto notável, né? X mais y ao quadrado, produto notável. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo,
Tudo isso igual a 144. Até aqui tudo bem? Beleza. Como aqui eu tenho duas unidades ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu só vou organizar ela para cá. Vai ficar assim. 2xy mais... Opa. Peraí. Pronto. Mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso igual a 144. Segura essa informação. Peraí. O próximo passo agora é a gente fazer Pitágoras. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E triângulo retângulo a gente resolve por Pitágoras. Então vamos ver o que vai acontecer. Segura essa parte aqui por enquanto. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Certo? Não dá para resolver x ao quadrado, repete. Não dá para resolver y ao quadrado, repete. 10 ao quadrado dá para resolver? Dá. Vai dar 100. Olha que bacana, hein? Vejam que exatamente o que aparece aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar, né, substituir esses dois caras e no lugar deles colocar quanto? 100. Vai ficar assim, ó, 2xy mais 100 igual a 144. Certo? Onde tinha o x ao quadrado e o y ao quadrado, eu substituo por 100 porque são iguais. Esse 100 aqui está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então vai ficar 2xy igual a 144 menos 100. Fechando mais uma linha. 2xy igual a 44. Ok? Eu já conversei com vocês isso, hein? Operação inversa. 2 vezes xy. Se aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Vou continuar aqui em cima, tá? Vai ficar assim, ó. Xy igual a 44 dividido por 2. Está multiplicando, passa dividindo. X vezes y igual a 22. Acabou a minha conta? Vamos tentar interpretar isso que a gente encontrou. Eu não sei o valor de x e não sei o valor de y, tá? Mas eu sei que 1 vezes o outro vai dar 22. Sucesso! Para eu calcular a área de um triângulo, eu não preciso fazer base vezes altura dividido por 2? Olha aqui a minha base vezes altura. Base vezes altura. E eu já sei quanto que deu. O que eu preciso fazer então para calcular a área? A área é igual a base vezes altura dividido por 2. A base vezes altura eu já tenho, é 22. Dividido por 2, área igual a 11. Centímetros não, dá unidade sim, centímetros. Então, centímetros quadrados. A gente fecha aqui a área do nosso triângulo. Ele é um pouquinho mais algébrico esse problema, mas ele é muito interessante justamente porque ele trabalha toda essa ideia de substituir aqui, não encontro o valor diretamente, viram que eu não descobri o valor nem de x nem de y, porque não me importa, não foi isso que foi perguntado, certo? E eu encontro direto o valor da minha área, beleza? Eu vou apagar e já volto com o último exercício. Bom, com esses dois últimos exercícios, então a gente vai trabalhar o volume, cálculo de volume. Para você saber calcular o volume, é primordial sempre saber a área da base da figura que você quer calcular o volume. Então, no nosso caso aqui, tem esses dois sólidos, né? Primeiro a gente vai calcular esse daqui, que a base dele é um triângulo. Ah, professor, mas a parte que está embaixo é um paralelogramo, né? Ou um retângulo, se pensar em perspectiva. Mesmo assim, quando se trata de um prisma, a base é sempre os lados paralelos iguais. São os lados paralelos iguais, perdão. Então aqui eu tenho a base, um triângulo, já o paralelepípedo, reto, retângulo, ele pode ter tanto a base frente, fundo, lado direito, lado esquerdo, ou cima e baixo, né? Eu vou usar a base como a parte de baixo. Primeiro esse exercício aqui, vamos pensar aqui comigo, hein? Calcular a área da base. A base é esse triângulo, e que triângulo é esse? Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo equilátero. Como que eu sei que ele é um triângulo equilátero? Porque, ó, todos os lados dele são iguais, representam 4 de medida.
Tem a fórmula aqui, vamos aplicar a fórmula para ver como é que fica. Então vai ficar assim. A área, deixa eu usar o vermelho, fica mais legal. Olha lá. A área é igual 4 raiz de 3 sobre 4, perdão, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Primeiro eu já começo aqui cancelando uma potência com a divisão, já matei uma com a outra, e a área fica sendo 4 raiz de 3. Fechou? A área de uma base. Depois eu pego a área da base e multiplico pela altura para calcular o volume. O volume igual a área da base vezes a altura. Quanto que eu encontrei de área da base? 4 raiz de 3. Aí que se vê ficou feio. Ok? Quanto que é a altura do meu exercício? 8. Então, como é que você tem que enxergar esse sólido? Você tem que enxergar como se estivesse em pé. Tá bom? Terminando o volume, o 4 multiplica o 8, não dá para multiplicar a raiz de 3, a raiz de 3 só repete. 4 vezes 8, 32. 32 UV, que eu comentei no começo da aula. Se eu não me engano, o que seria UV? Unidade de volume. Né? Lembrando que o A, unidade de área, e o C, unidade de comprimento. Achei o volume do meu sólido. Tranquilo. Na questão 7, ele fala o seguinte: calcule a área, perímetro e volume do sólido abaixo. Aqui eu tenho, primeiro, calcular a área. Eu tenho essa figura aqui, eu vou chamar de A1. Não se esqueçam que todas as faces dessa figura, elas têm dobradinha, né? Dobrado. A1, tem o A1 aqui embaixo também. O A2 vai ser a lateral, também vai ter o A2 do outro lado. E o A3 vai ser o frontal, a frente, A3, que também vai ser a parte do fundo igual. Calculando as áreas agora. A1. Por ser retângulos, eu vou usar base vezes altura. A1, base 2, altura 3. 6. Fechou? A2. Base 3 e altura 5, 15. E o A3, base 2 e altura 5, que vai dar 10. Show? Somando esse daqui eu tenho 15 mais 10, 25, mais 6, deixa eu ver aqui, ó, área total. 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Só que esse 31 eu tenho que fazer vezes 2. Opa, 31 vezes 2. Que vai dar 62 unidades de comprimento, de área. Sucesso? Matei a área já. Próximo vai ser então o perímetro. Vamos somar agora todos os lados, as arestas do meu sólido. Para facilitar a nossa conta, eu vou colocar por blocos, tá bom? Então aqui eu tenho, vou usar esse aqui para ficar mais fácil, ó. 5, 10, 15 e 20 aqui atrás. Então aqui já tenho 20. 3, 5, 3, 3 com 2, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 mais 10 de cima. O perímetro total será 30 unidades de comprimento. E por último, o volume. Como que eu calculo o volume? Olha que legal. A área da base eu já calculei. A área da base é o A1, não é isso? 6. A área da base vezes a altura. Quanto que é a altura? 5. Opa, aí. 5. 30 unidades de volume. A área da base vezes a altura, volume. Fechou? Com isso, então, a gente termina o exercício 7 e eu vou colocar mais um exercício extra para a gente treinar volume, beleza? Vou apagar a lousa e aí eu volto com o exercício extra. Nesse exercício extra, eu separei só para a gente treinar mais um pouco a ideia de volume, beleza? Então, vamos lá.
Qual o volume de um prisma de base hexagonal, sabendo que o lado do hexágono mede 2 e a altura do prisma mede 10? Primeiro temos que interpretar o exercício. E como fica essa interpretação? Fazendo desenho estrutural, a base. Bom, se é um prisma de base hexagonal, a gente começa desenhando um hexágono, tá vendo aqui? Certo? E estica ele para você montar a base desse hexágono. Olha lá. Fechou? Ó, junta aqui. E aí aqui atrás ficariam os outros dois. Ele fala que o lado do hexágono mede 2. Então quer dizer que aqui embaixo mede 2. E a altura dele mede 10. Para eu calcular o volume, qual que é a regrinha que eu passei para vocês agora há pouco? Você sempre faz a área da base vezes a altura. Volume igual a área da base vezes a altura. Como eu já deixei aqui a fórmula da área do hexágono, você só precisa achar primeiro a área da base e depois multiplicar pela altura. Vou fazer aqui do lado. A área do hexágono. Vou representar por AH. 6 vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No lugar do L, eu usei o 2, que é o lado do meu hexágono. 2 ao quadrado, 4, e eu vou cancelar com esse 4, já que está todo mundo multiplicando. A área do hexágono é igual a 6 raiz de 3. Fechou? Volume igual a área da base, 6 raiz de 3, vezes a altura, que é 10. Volume igual a 60 raiz de 3, unidade de volume. Beleza? Agora a gente tem um exercício que calcula para a gente o volume, certo? Em cima de um prisma. E o foco que eu deixo para vocês é sempre, para calcular volume, você precisa sempre ter a área da base. Por isso que, de longe, mais importante é você sempre saber essas fórmulas aqui, né? O ideal é não decorar, claro, evidente, mas é fazer exercício suficiente para você conseguir aprender isso aqui de forma orgânica, sabe? Automática. Como falar da área do hexágono, você já lembrar, poxa, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Eu tenho a área do círculo aqui, que eu quase apaguei, olha lá. A área do círculo. E R ao quadrado. Poxa, mas eu fiz tanto exercício que eu já decorei essa fórmula, é uma coisa mais tranquila. Do círculo a gente pode também usa para calcular o cilindro, né? Que é essa ideia aqui, a área o volume do cilindro. Tá bom? Sempre nessa ideia. Você usa uma figura, a área da base, para encontrar o volume. Feito isso, então encerra a aula de áreas e volumes. Agradeço a presença de todos até aqui, o final da aula. E já que você assistiu até o final, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online é a plataforma que te ajuda a arrumar um primeiro emprego e a aumentar a sua renda. Obrigado, tchau, tchau.